História é poder. Então, o processo de embranquecimento da história, ele foi um dos pilares de aprisionamento do nosso povo. Se você nega a história de um povo, você nega a existência desse povo. Você faz com que esse povo comece a operar e a vivenciar a história do outro. Então, se nós só apresentamos para esse povo chicote, açoite, porque a nossa história não começa no século XV. A nossa história começa em tempos imemoráveis. Mas o processo colonial fez questão de apagar a nossa história e fazer com que a gente viva a história do outro. Para quê? Um povo sem história é um povo sem memória. E um povo sem memória é um povo que se adapta à história do outro. Causaram um epistemicídio. É uma morte de saberes. Infelizmente, durante toda a nossa história, nos ensinaram uma história que não é verdadeira. A nossa história dos negros é uma história que é imemorável, ou seja, de mais de 5.000 anos. E assim, infelizmente, colocaram aqui dentro do nosso país, que foi um país colonizado, a história dos europeus. E a gente só aprendeu sobre isso. A nossa história, a história dos negros, não começa com a escravidão. Começa com uma história que é milenar. E tem muita coisa para a gente continuar aprendendo. Eu sou Sérgio Resistência, me sigam aí para mais conteúdos como esse. Resistência sempre.